Olá pessoal, Sérgio Oliveira uma vez mais para bater um papo com você super rápido aqui. Para quem não me conhece ainda, sou Sérgio Oliveira, guardião do trabalho da Academia HQ aqui nessa linha temporal. Somos uma estrutura direta da Ordem Voronandek que nos assiste por meio também da Supra Confederação. Para quem não sabe, dá uma olhada nos links aqui. Se você de repente foi direcionado para esse trabalho é porque chegou a hora de você dar o famoso salto quântico na tua evolução, na tua ascensão, por que não dizer na tua verticalização. Não sabe nada disso que eu estou falando, esse assunto ainda é novidade para você, clica nos links aqui que eu quero ajudar você a entender um pouco desse emaranhado. E o assunto de hoje eu quero começar dizendo para você o seguinte, olha, não tem nada a ver com isso aqui ajuda pra caramba, mas não tem nada a ver com isso. Tem gente que confunde mais ainda com isso aqui, mas não é também. Tem pessoas que adoram, olha só. Acho que tá certo na câmera aqui, tá, né? Pessoas adoram, mas também não é isso. Não é isso. Deixa eu até arrumar aqui, senão eu vou me perder todo. Não é nada disso. Eu acho que você já sabe o que eu vou falar hoje, né? Também não tem nada a ver com isso aqui, tá? Isso aqui são ingredientes que ajudam no processo, são ingredientes, são objetos, são imagens, são estruturas consagradas por entidades que podem sim, tá? Podem sim ajudar no processo, mas não tem nada a ver com mediunidade. O assunto hoje aqui é bater um papo sobre mediunidade. Você acredita que só algumas pessoas nasceram com um dom de mediunidade? Só algumas pessoas têm essa habilidade, de poder conversar com os famosos espíritos. Eu rio porque é assim que ensinaram. Será que é preciso, né, seguir um caminho religioso para desenvolver tudo isso, né, para desenvolver essa habilidade? Será que é verdade que todos nós somos médiums em algum nível? Mas a pergunta que realmente importa para nós aqui hoje, né? Como é que você pode desenvolver essa capacidade, expandir essa capacidade, tá? Tendo habilidades sem depender de rituais ou crenças. Fica comigo nesse vídeo que hoje você vai ampliar a tua percepção sobre mediunidade. Bora lá! Mediunidade então nada mais é do que essa habilidade de interagirmos com o mundo extrafísico, ou seja, com essa realidade além dessa realidade que nós estamos aqui, que nós conhecemos como 3D. Alguns chamam de 4D também, não tem problema, não é esse o objetivo aqui. Eu não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias, né? Até outro dia eu compartilhei isso, e eles estão abrindo um campo de investigação, né? Os cientistas dizendo, olha, nós precisamos entender o que é esse fenômeno chamado mediunidade, entender a espiritualidade junto com a ciência, não apartado da ciência. Dá uma pesquisada para você ver, você que ainda está nesse processo de sair, de romper com a religião, dá uma investigada que talvez te ajude a clarear um pouco mais e acelerar o teu processo. E essa mediunidade, nada mais é do que essa capacidade de interagir com essas frequências, com essas inteligências. Para quem é aluno nosso lá do TEAC, né, já sabe muito bem, interagir com essas inteligências tecnológicas, tá? A gente está falando de tecnologia. Aí você fala, poxa vida, mas o meu Exu não tem nada de tecnológico, o meu caboclo não tem nada de tecnológico. Não tem do ponto de vista onde você observa. Se você subir um pouco mais os degraus, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Algumas pessoas elas já têm uma percepção mais ativa desde cedo, já talvez pelo ambiente familiar, talvez até mesmo pela configuração da consciência que está habitando aquele corpo ali, enquanto outras pessoas que ao longo do tempo, né? Isso tem muito a ver com o projeto que você está representando aqui. Será que realmente é necessário você ter essas habilidades desenvolvidas, né? Então, para cada pessoa, eu falo, cada caso é um caso. A gente precisa respeitar isso tudo. Agora, o que acontece? Tem pessoas que pegam esse monte de objeto que eu mostrei aqui, e muitos mais, e montam aquele cenário, aquela coisa toda, e acha que está rolando alguma coisa ali. E na maioria das vezes é só uma interpretação. Assistam o filme Ghost, tá? Nem lembro mais de que ano que é, da década de 90, se eu não me engano, ali, finalzinho de 89, começo de 90. Entendam lá aquela personagem. Tem uma personagem lá que se diz médium, mas é importante você olhar como que é o processo lá. Tem um desenvolvimento ali também que eu acho que é muito importante. Agora o problema é que a gente, como tudo, né? Eu gosto meio de trazer uma outra forma de enxergar, né? Tudo parece que precisa estar vinculado à religião. A espiritualidade parece que é uma patente da religião, e não é nada disso. A espiritualidade, como vocês chamam, que num futuro bem próximo todos vão olhar para isso como tecnologia, mas por enquanto vamos nos ater à espiritualidade. Na verdade, ela é o quê? É um caminho que integra a nossa percepção aqui na estrutura física. Ela sempre coexistiu, ela sempre coabitou em nós, conosco e
por nós. E de certa forma nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo, nesse assunto. Por quê? Porque o teu ectoplasma, essa energia que você tem vital, é ela que te dá essa acessibilidade, é ela que faz com que você ajuste esse processo de comunicação. Aí você pode, partindo dessa de interpretar, né, do jeito que você tem os seus recursos, você pode começar a direcionar o desenvolvimento dessa mediunidade. E também você não precisa estar vinculado a nenhuma religião para isso, tá? Se você quiser saber sobre isso, encontre o nosso WhatsApp lá, que depois eu posso te ajudar também no privado com essa informação, tá? Porque muitas culturas e tradições, eles têm essa percepção de que você precisa ter um dom, que você precisa nascer pronto para isso, né? E não é bem assim, a gente consegue desenvolver, nós temos como desenvolver, você é um ser inteligente. Então nós colocamos algumas informações, você auxilia, né, o processo junto às suas equipes, como eu costumo dizer, colocamos algumas ferramentas, alguns gatilhos e aos poucos você vai entendendo que a mediunidade sempre existiu, ela sempre esteve, sempre estará no teu processo enquanto você estiver vivo aqui. O fenômeno dos sonhos, por exemplo, como a gente chama, como a gente reconhece aqui, ele nada mais é do que uma estrutura e uma expansão desse processo. Como as pessoas não têm conhecimento e atrelam a mediunidade a uma determinada religião ou algumas religiões, esse processo fica falho e você não consegue avançar no teu processo, né, de despertar consciencial, e até mesmo por não conhecer, né, pode trazer, você pode ter feito isso já, consequências para o teu corpo físico. Ok? Quando a gente for fazer a nossa aula aqui de plano astral, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente olha para essa estrutura da mediunidade, quais são os problemas que a gente encontra aqui? Quais são os desafios, as dificuldades, né? Muitas pessoas acreditam, primeiro, que é um dom especial que você precisa estar vinculado a algo, a alguém, para que você possa desenvolver, se você quiser, e mesmo assim é quase que inacessível, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas. Então você acaba ficando refém de uma pessoa que se diz médium, que às vezes, lembra quando eu falei do filme, assiste lá, que às vezes não é médium, tá? Pode ser um charlatão mesmo ali. Às vezes as pessoas têm medo de espíritos, têm medo de energia, têm medo de perder o controle. Eu conheço muita gente que tem incorporação, né, dentro desse cenário, de forma involuntária, né? A pessoa trabalhou tanto a espiritualidade dela, mas ela não queria abrir o campo da mediunidade. Gente, é inevitável. Se você estuda, se você avança, se você está fazendo as suas práticas meditativas, se você busca ser uma pessoa melhor, você vai naturalmente interagir com essas energias. Tá? E aqui começam os problemas. Esse medo de espírito, de alma penada, essa coisa toda, essas crenças que a gente tem, isso faz com que o processo atrase e você deixe de ter suas experiências, tá? A dependência, às vezes, de guias externos, de pessoas, de religiões, de rituais, para se conectar, as pessoas falam, cara, eu não quero nada disso. Eu não preciso disso, eu tenho medo disso, a falta de conhecimento sobre como funciona essa percepção extrafísica. E você não tem culpa disso, porque na verdade a nossa orientação social, a nossa orientação espiritual, ela nos colocou, né, pelo menos aqui no Ocidente, de uma forma muito distante de tudo isso. Salvo aquelas pessoas que buscaram já religiões fora do cristianismo, né, que conseguiram ter essa percepção. Então, os desafios que a gente tem nesse movimento e nesse momento para quem está buscando expandir essa consciência é o medo. E o medo, gente, ele não existe, é um holograma. Você não nasceu com medo. Você não nasceu com esse problema, você não nasceu com essa emoção, você não nasceu com esse sentimento. Às vezes o medo até vira sentimento. Você precisa, se você quiser, abrir as portas, né, de outras percepções para que você entenda. E quando a gente fala dos espíritos, dos seres do outro lado, veja bem, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa legal, que pratica o bem, que vibra uma frequência de amor, uma frequência de paz, como eu costumo dizer, é impossível, se você tem convicção disso que eu estou falando aqui, você atrair para o teu campo um ser, uma energia que queira fazer o mal para alguém, compreende? Não tem como, não há ressonância, então não precisa ter medo disso, ok? Não precisa ter medo desse processo. O que falta é conhecimento, e é por isso que eu estou falando para você aqui. Outras possibilidades de interpretar essa mesma proposta de assunto, essa mesma proposta de conhecimento. Quais são as habilidades ou competências ou capacidades que eu tenho, ou que eu preciso desenvolver fora desse ambiente de religião, para que não deixe você vinculado, preso a ninguém, não fique estressado não fique aí estressado ou paralisado dentro de um contexto como esse, ok? Eu tenho um trabalho, né, que é bem interessante, que eu dou essa aula. Agora estou começando a fazer ela online também, se alguém tiver interesse, me chama no privado, lá no WhatsApp, que eu vou falar com vocês sobre isso. Como que eu posso fazer esse processo de desenvolvimento, né?
que ninguém te contou? Porque às vezes você é tão desesperado, buscou ajuda num terreiro, num centro talvez, e aí as pessoas elas não tinham informação e queriam, né, trazer para você ali o que elas tinham naquele momento. Então tem todo um caminho, olha, você vai precisar estudar anos e fazer isso, aquilo mais, e de repente você fala, putz, aí desanimei. Na verdade, a mediunidade, dependendo das habilidades que você tem, ela vai tender para algumas especificidades dentro da estrutura de desenvolvimento no momento que você estiver trabalhando essa propriedade de adquirir mais informações para que esse conhecimento venha à tona. Então, por exemplo, você vai ter, de repente, pessoas que têm mais facilidade com clarividência, outros com clareaudiência, outros vão para psicografia, enfim, não importa, mas você terá acesso a esse outro mundo, dito mundo espiritual. Ok? De uma forma mais consciente. Então você precisa o quê? Desenvolver essa habilidade. Tá? Uma das formas que eu tenho, né, que eu gosto muito de pensar, é de você ter atenção plena quando você está fazendo seus exercícios. A intuição, por exemplo, ela vem como um processo que as pessoas falam, minha intuição me disse, mas a tua intuição, quando você está nesse trabalho mediúnico, quando você está nesse trabalho espiritual, vou chamar assim para ficar mais fácil de vocês entenderem, a sua intuição são as suas equipes falando com você, são esses seres que às vezes você morre de medo. E quanto mais você traz para tua consciência, né, esse desejo de querer entender o processo, esse desejo de querer estar cada vez mais afinado com o processo, mais você vai conseguir captar essas informações, esses insights, tá? E você vai entender quando é essa intuição, essa coisa gostosa, essa coisa que fala, caramba, eu tenho uma energia muito positiva aqui comigo, tá? Tem uma energia muito positiva e também, né, saber quando é alguém que está te sabotando, alguém que está sabotando. E falo para vocês, esse lance de mediunidade, gente, é como se você fosse numa academia, tá? Como se você fosse na academia. Quanto mais você vai, mais você treina, mas quanto mais você vai prestando atenção no que você faz. Eu treino um pouco na academia e você vê lá que tem pessoas que estão treinando de qualquer jeito, não tá nem aí, tá? Parece que tá ali só para dizer que foi. Então não adianta nada. Então se você tem um treino específico bacana, prestando atenção, analisando o que acontece durante os movimentos, você vai perceber o crescimento. E mediunidade, gente, é um assunto que, na minha opinião, deveria ser ensinado pra gente lá quando criança. Para chegar na vida adulta, a gente tem uma possibilidade de interpretar os desafios da vida com muito mais leveza, principalmente o assunto doenças, tá? Que a gente não consegue interpretar, né, com tanta clareza e às vezes vai buscar socorro justamente para corrigir esses desafios. Ok? E gente, para fechar aqui esse bate-papo nosso, né? E como você pode fazer então esse processo de forma consciente, tá? O conselho que eu deixo para vocês aqui, eu falo sempre do TEAC porque é uma ferramenta que literalmente ela tem um preço acessível e os resultados, né? Para quem ainda não olhou, dá uma olhadinha lá no Instagram, onde nós temos os feedbacks ali. Os resultados são fantásticos e a mediunidade a gente trabalha lá também. Tá? Então uma das ferramentas que eu tenho, que eu ofereço para vocês é essa. Outra é esse trabalho que eu oferto também, sem dogmas, sem paradigmas, sem vínculo com nenhuma religião, que é o trabalho do desenvolvimento mediúnico. Eu prefiro, né, muito fazer isso presencial, mas tenho ajudado algumas pessoas também com algumas informações online. Então se você tiver interesse eu posso te ajudar. A ideia é o quê? Que você não fique vinculado a nenhum dogma ou religião. Tá? Eu tive a experiência de incorporação, eu incorporo, né, quando precisa, e isso aconteceu por meio do que? De estudo e dedicação, fazendo exatamente o que eu citei acima para vocês. Entender os processos, estar atento aos sinais, entender essa intuição, silenciando mesmo aqui um pouco mais a mente, né, nesse processo acelerado que a gente vive aqui. Tá? Então esse é um dos pontos que eu quero deixar com vocês, que eu acho que pode ajudar você que tem interesse nesse assunto, sabe? Ela não precisa ser limitada, como eu disse, não é uma patente de religião isso tudo aí. Você já é um canal, você está pronto para isso. Agora talvez o que falta é alguém que ajude você a liberar suas crenças e a ajudar você a abrir essa porta, tá? Porque se você vai trabalhando a tua conexão interna, se você vai entendendo, vai ampliando a tua percepção, é inevitável você chegar ali. E falo de novo, então quer fazer isso de forma segura, sozinho, quer colocar informação para que você tenha esse desenvolvimento de uma forma prudente, tá? Sem correr riscos, né, na tua casa, seja lá onde você for estudar, vai para o TEAC, olha lá que você vai ter ajuda, você vai ter auxílio ali e expansão. Se você já tem a sua mediunidade, já trabalha e quer expandir, quer entender um pouco mais sobre o comando estelar, sobre as naves, sobre os processos, sobre as ordens, enfim, sobre sua origem cósmica estelar,
dá uma olhada no TEAC lá também. A tua mediunidade vai para um outro nível, ok? Gente, é isso. Então, todo respeito, né? Quando eu coloquei aqui as imagens, todo respeito, são minhas aqui, eu tenho um lugarzinho para elas. Mas mediunidade não é ter as imagens, não é acender uma vela, não é ter guias, não é botar um cigarro ali. Mediunidade é muito mais, é saber o motivo pelo qual você tem tudo isso e como é que você está usando e ativando tudo isso. Cada imagenzinha dessas, se você sabe usar, é um portal que você abre quando você está trabalhando, ok? E você, já percebeu como anda a sua mediunidade? Conta aqui nos comentários, deixa aqui, eu adoro ler os comentários de vocês e respondo sempre ali, às vezes no privado, as pessoas me chamam lá no Instagram, no WhatsApp também, a gente vai se comunicando e, gente, estou aqui para ajudar você no teu processo, na tua jornada, tá joia? Um forte abraço a todos vocês, paz, luz, harmonia e raceia, nos vemos no próximo vídeo, um abraço!